O Amazonas Futebol Clube já escolheu o comandante para o restante do quadrangular decisivo da Série C. E trata-se de um cara que é um velho conhecido do futebol amazonense, embora ele tenha tido uma passagem aqui bem meteórica, né? Mas a gente está falando aqui do Luizinho Vieira. E o Luizinho, para quem não lembra, foi técnico do Manaus Futebol Clube. Teve até uns sites aí errando, dizendo que ele foi campeão em 2021 pelo Manaus. E aí eu só vou fazer um parêntese aqui para lembrar dessa passagem dele, porque sim, ele estava aqui no ano de 2021, porém ele comandou o Manaus no campeonato equivalente a 2020, porque a gente teve a questão da pandemia em 2020 e o campeonato de 2020 acabou sendo cancelado. Para quem está bem ligado aí, né, a gente teve um início de campeonato muito bom, a final de turno daquele ano foi entre Manaus e Amazonas, Manaus venceu e o campeonato acabou sendo paralisado por conta da pandemia e depois ele acabou sendo cancelado. Então, no ano seguinte, né, você tinha que fazer aí as indicações para a Copa do Brasil, aquela coisa toda. Então, fizeram uma versão de um campeonato amazonense de tiro curto, né, muito rapidinho. E nesse campeonato, quem estava à frente do Manaus era o Luizinho Vieira. E o Luizinho Vieira acabou sendo derrotado na final, perdendo o título aí nos pênaltis. A diretoria do Manaus Futebol Clube não engoliu essa derrota e acabou mandando o cara embora, trazendo de volta o Luizinho Lopes, que tinha sido técnico do Manaus no ano de 2020, na Série C, e que agora está treinando aí o Brusque, aí fazendo uma campanha muito boa aí em vias de conquistar o acesso para a Série B. Pois é. Depois disso, né, a vida seguiu aí para o Luizinho Vieira e ele fez um trabalho bem marcante no Ipiranga, onde ele consegue levar a equipe até o vice-campeonato gaúcho, né, perdendo o título apenas para o Grêmio, o que não é pouca coisa, né? Foi um trabalho muito bom. E a gente pode dizer aí que o Luizinho tem uma baita encrenca pela frente. É menos de uma semana de trabalho, é um tempo muito corrido. O Luizinho vai ter que tirar um baita coelho da cartola e os jogadores do Amazonas Futebol Clube, da nossa querida Onça Pintada, vão ter que buscar a famosa força mental, porque nessas horas é aquela história. O cara tem que ser muito forte para não cair, tem que ser muito forte para se manter firme e muito forte mentalmente falando, para ir buscar esse resultado que o clube tanto precisa. E agora, né, vamos ouvir aqui as primeiras palavras do Luizinho Vieira como novo técnico do Amazonas Futebol Clube. E ele começa falando aí sobre as expectativas sobre essa reta final da Série C. A minha expectativa é a melhor possível, né? Dentro do que é necessário agora nesse momento de fazer literalmente uma decisão contra o Volta Redonda, né? Adversário que eu já joguei contra, conheço bem, já comandei o Volta Redonda também, então, enfim, de entender como o adversário joga, mas principalmente criar um conceito, né, dentro desse jogo que possa nos conduzir à vitória, né? A vitória nos deixa a um ponto da liderança, né? São 4 jogos, mas a gente afunilar para esse confronto, né? Na nossa casa, o adversário tem qualidade, mas a gente tem totais condições de poder criar os momentos que possam nos conduzir a uma vitória importante. O treinador até fica desempregado, mas entrar de férias mesmo, parar de olhar futebol, isso aí nunca, isso aí jamais, pelo menos os grandes treinadores, né? E no caso do Luizinho, ele trabalhou nessa competição, né? Trabalhou em 2 equipes, então até que ponto isso pode ser uma coisa positiva aí para ele nesse momento? Não, isso ajuda e muito, né? De ter um bom entendimento das peças dos adversários, mas também dos técnicos, né? Da forma que eles pensam o jogo, né? Para a gente chegar no dia do jogo, na decisão e entender todos esses momentos, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? De não ter nenhum tipo de surpresa e entrar no jogo já sabendo a forma que a gente vai jogar, a forma que a gente vai marcar o adversário,
né, para poder aplicar o conceito certo, o momento certo e principalmente não perder tempo, né, em relação ao jogo, né, entrar com os mínimos detalhes aí na ponta da chuteira para a gente poder fazer um grande jogo. E ele falou desse retorno à capital amazonense, né, em especial agora para treinar o Amazonas Futebol Clube, nesse momento tão crucial. Eu estou muito feliz de retornar a Manaus, uma cidade que eu gosto muito, que me acolheu bem, né? Cheguei num momento difícil aí com pandemia, foi até uma passagem breve, e agora uma missão importante, né? O Amazonas, com a sua grandeza, vem fazendo uma Série C muito boa, e esse é o momento da decisão, um momento importante do torcedor comprar bronca, de poder ajudar. É um jogo extremamente importante, e eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer um grande trabalho dentro de uma ideia central que eu tenho de um futebol ofensivo. E é dessa maneira que a gente vai colocar isso para os atletas para o jogo de sábado ser mais importante ainda, altamente decisivo, né? E com o apoio do torcedor as coisas podem e vão criar um fator emocional importante, uma atmosfera bacana para a gente fazer um grande jogo. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui e desejando aí toda a sorte do mundo para o Luizinho Vieira, que ele possa fazer um grande trabalho, mesmo que em tão pouco tempo.